senhores, bem-vindos a mais um extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é a Detley. Sou uma curiosa que pesquisa um monte. Toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Muito obrigada pelos comentários, likes e aos novos inscritos. Isso motiva muito mais do que vocês imaginam e ajuda o canal a continuar crescendo. No último podcast falamos sobre Little Rock, os 9 adolescentes que mudaram a história da entrada para a escola branca. 9 adolescentes negros que tiveram a coragem e tiveram que enfrentar um estado inteiro para conseguir estudar numa escola branca. O drama que entrou para a história e no final até o exército teve que ser chamado. Hoje vamos falar de um outro tipo de crime. Sabia que, às vezes, permanecer sentado num ônibus, simplesmente ficar sentado pode ser um crime? Vamos falar sobre isso. Sim, pode ser um crime. Quando o motorista do ônibus exigiu seu assento, ela simplesmente permaneceu sentada. Isso custou a ela seu emprego, sua casa, mas ela se inspirou em Martin Luther King e se tornou a mãe pelos direitos civis. Estamos falando de quem? Rosa Parks. Parks não foi a primeira mulher a protestar em um ônibus, mas foi, sim, a mulher que se tornou um ícone. Continuamos na nossa série de podcasts falando sobre o racismo e a quebra do racismo nos Estados Unidos. Era uma tarde normal. Rosa Parks chegou em casa do trabalho, nas lojas de departamento de Montgomery Fair, como de costume, e pegou o próximo ônibus. Ela já estava pensando no jantar quando, de repente, o motorista de ônibus gritou para ela e seus vizinhos de assento: "Mexam-se! Preciso dos seus lugares!" A segregação racial fazia parte da vida cotidiana dos estados do sul dos Estados Unidos, até bem depois da década de 1970. Mas em nenhum outro lugar ela era mais visível do que nos ônibus. As primeiras filas eram reservadas para os brancos e as filas lá no fundo para os negros. O meio permanecia uma área meio cinzenta, sobre a qual os motoristas de ônibus tinham controle exclusivo. Se o ônibus estivesse cheio, eles expulsavam os negros para dar lugar aos brancos. Foi exatamente isso que aconteceu com Rosa Parks e seus 3 colegas de assento em 1º de dezembro de 1955 em Montgomery, capital do estado americano de Alabama. Mas em vez de ir para o branco de trás, sem reclamar com os outros, ela permaneceu sentada. O nome do motorista era James Blake, um nome que ficaria gravado em sua memória para sempre. "Você pode se levantar?" ele exigiu. Mas Parks o olhou diretamente nos olhos e respondeu: "Não." "Então vou mandar prendê-la", esbravejou Blake. Parks respondeu com dignidade: "Você está convidado a fazer isto." Poucos minutos depois, a polícia levou a costureira embora. Não havia um motivo específico para que ela tenha se rebelado naquele dia em particular, explicou Parks anos depois. Ela não era alheia à discriminação cotidiana. Talvez o ataque de Blake tenha sido simplesmente a gota d'água. "Eu não queria ser constantemente insultada por algo sobre o qual eu não tinha controle, a cor da minha pele." Parks tinha 42 anos na época e sabia que o que poderia estar reservado para ela.
A polícia já tinha espancado muitas outras pessoas antes dela por ofensas muito mais inofensivas. Parks ainda se lembrava das reportagens sobre o caso Isaac Woodward, de 1946. O motorista mandou prendê-lo porque o veterano da Segunda Guerra Mundial, então com 27 anos, havia passado muito tempo no banheiro durante o intervalo de uma excursão de ônibus pelo país e supostamente havia se comportado de forma inadequada. Inadequada. Os xerifes o maltrataram com cacetetes até que ele ficasse inconsciente. Ele sofreu várias costelas quebradas e sua córnea foi tão danificada que ele ficou cego para o resto da vida. Apesar disso, Parks permaneceu sentadinha e sua coragem deu início ao processo que mudaria os Estados Unidos para sempre. Parks não foi espancada, mas a notícia da sua prisão se espalhou rapidamente e se tornou motivo de uma ação de protesto única. Naquela mesma noite, os ativistas de direitos civis de Montgomery decidiram fazer boicote ao ônibus em toda a cidade e colocaram a organização nas mãos do ainda então desconhecido Martin Luther King. A partir de então, a população negra caminhou, compartilhou táxis e formou grupos de carros. Depois de 381 dias, os grevistas finalmente conseguiram atingir sua demanda central. A segregação racial nos ônibus de Montgomery foi reconhecida como inconstitucional e abolida. Rosa Parks foi uma das heroínas desse triunfo inigualável. Com seu protesto silencioso, ela não apenas deu o sinal de partida para o boicote aos ônibus, mas também para a luta de Martin Luther King pela liberdade. Inspirado por seu sucesso em Montgomery, ele continuou a lutar pela igualdade dos negros até hoje. Parks é homenageada como a mãe do movimento pelos direitos civis e uma heroína nacional. Ela não foi a primeira mulher a se recusar a ceder um lugar para um homem branco. Tais incidentes já haviam ocorrido repentinamente na década de 1950. Portanto, no passado, perguntou-se várias vezes por que o caso de Rosa Parks em particular teve um impacto tão incrível. Por que ela, em particular, se tornou uma heroína? Menos de 9 meses antes daquele memorável 1º de dezembro de 1955, Claudette Colvin, por exemplo, havia simplesmente permanecido sentada. Seguida, pouco depois, por Marie Louise Smith, mas os seus protestos não foram ouvidos. O que lhes faltava era o amplo apoio dos ativistas dos direitos civis de Montgomery. Na verdade, a Organização dos Direitos Civis, NAACP, estava há algum tempo procurando desesperadamente uma causa para uma revolta contra a segregação racial nos ônibus. Portanto, ela também examinou os 2 casos das outras mulheres. No entanto, a NAACP decidiu que as 2 mulheres não eram adequadas para serem o rosto de uma ação de protesto. O motivo? Elas eram moralmente vulneráveis. Colvin era uma adolescente, solteira e grávida. E o pai de Smith era alcoólatra. Parks, por outro lado, era o rosto perfeito para a dessegregação, como disse o historiador Douglas Brinkley, porque não havia nada em seu passado que a tornasse vulnerável. Nascida em 4 de fevereiro de 1913, em Tuskegee, Alabama, ela cresceu com seus avós. Quando criança,
Foi para Montgomery, tornou-se costureira e trabalhou por muitos anos nas lojas de departamento em Montgomery Fair. Ela se casou com Raymond Parks em 1932 e permaneceu com ele até a sua morte em 1977. Duas paixões caracterizaram sua vida: o amor a Deus e sua luta pelos direitos civis dos negros. Parks ia à igreja sempre que possível. Gostava de fazer citações da Bíblia e orientava suas ações de acordo com elas. Ela era considerada uma pessoa de integridade ilimitada e virtude quase antiquada. Ela passava cada minuto livre no escritório do presidente da NAACP, Nixon, e a ajudava como secretária, embora não fosse paga por isso. Além disso, era responsável pelo trabalho com jovens na NAACP e documentava meticulosamente todos os casos de agressão contra negros. Embora não fosse uma combatente da linha de frente da NAACP, ela era extremamente eficaz nos bastidores. A ativista dos direitos civis, Virginia Durr, amiga íntima de Parks por muitos anos, considerava a despretensiosa senhora uma das maiores pessoas que já havia conhecido. Parks era o epítome de uma dama sulista e completamente boa e corajosa. Da mesma forma, Martin Luther King a elogiou em um evento logo após sua prisão. Segundo Martin Luther King: "Fico feliz que tudo isso tenha acontecido com uma mulher como Rosa Parks, pois ninguém pode duvidar de sua integridade sem limites. Ninguém pode duvidar de sua força de caráter. Ninguém pode duvidar de sua profunda fé cristã." A mensagem de King era clara. Parks tinha o que era preciso para se tornar um ícone do movimento pelos direitos civis dos negros. Seu elogio teve um impacto incrível. Quando Rosa Parks saiu de seu carro do lado de fora da prefeitura de Montgomery em 5 de dezembro de 1955, a caminho do seu processo judicial, a multidão a saudou com aplausos. "Você mexeu com a mulher errada", entoou um deles. E o eco de centenas de gargalhadas repetiu a frase várias vezes: "Você mexeu com a mulher errada." Levada pelo coro da multidão e ladeada por Fred Gray e Charles Langford, os dois únicos advogados negros de Montgomery, ela subiu as escadas da prefeitura. Seu julgamento durou menos de 5 minutos. O juiz branco a condenou a pagar uma multa de $10 por comportamento desordeiro e violação das leis locais. Mas ela pagou um preço muito mais alto. Depois de 1º de dezembro de 1955, a heroína do boicote aos ônibus de Montgomery nunca mais pôs os pés no chão. Seu empregador, a Montgomery Fair, a demitiu logo após o acidente. Pouco depois, seu marido, que trabalhava como cabeleireiro, pediu demissão porque seu chefe o proibiu de falar sobre sua esposa. Apesar de seus esforços, o casal não conseguiu encontrar um novo emprego. A porta era batida na cara deles e em todos os lugares que iam. Eles também receberam repetidas ameaças de morte por telefone ou pelo correio. O medo constante da Ku Klux Klan, que intimidava a população negra, eram métodos mais brutais de linchamento. E os ataques à bomba às casas dos principais ativistas dos direitos civis de Montgomery, Nixon e King, finalmente levaram o casal a deixar a cidade. Em 1957, ela e o marido se mudaram para Detroit,
onde ela inicialmente aceitou outro emprego como costureira. De 1965 a 1988, ela trabalhou como secretária do deputado negro John Conyers. Rosa Parks morreu em outubro de 2005 e foi a primeira mulher a ser sepultada no Capitólio, uma honra concedida apenas a presidentes e heróis nacionais. A mulher que teve como crime ficar sentada e teve coragem.